Oi, gente. Me chamo Rafaela, tenho 15 anos e sou de Natal, no Rio Grande do Norte, do Brasil. Hoje eu quero contar uma história que é um pouco triste, mas fiquem tranquilos porque ela teve um final feliz. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai faleceu. E depois daquele dia, parecia que nada mais fazia sentido na minha vida. Eu não conseguia comer direito, sabe? Porque sempre que eu sentava à mesa, eu me lembrava dele. Aí vinha um nó na minha garganta e a comida não passava. Então eu parava muitas vezes para chorar e quase sempre deixava a comida no prato. Eu não conseguia dormir também. Eu sentia falta do beijo dele, o beijo que ele me dava de boa noite e de como ele me abraçava. O quarto parecia mais escuro do que realmente ele era, sabe? Eu sentia frio, mesmo estando quente lá dentro. Foi então que minha vida ficou um pouco pior. Quando eu descobri que minha amiga não se importava com o que eu estava sentindo. Certo dia, eu estava lá na escola e eu vi essa amiga no corredor. E eu queria muito conversar com alguém, pois eu não aguentava mais tudo aquilo dentro de mim. Aquilo estava me sufocando e eu não conseguia mais continuar vivendo. Fui ao encontro dela então, e aí eu perguntei se a gente podia conversar. Mas ela disse que precisava terminar a lição de casa e que não tinha feito antes da aula. Então eu entendi que aquilo era importante e perguntei se a gente podia conversar na hora do intervalo, enquanto a gente estivesse lanchando, sabe? E aí ela disse que sim. Nós fomos para a sala de aula e eu também não conseguia prestar atenção em nada que a professora falava. Eu queria aprender, eu queria entender o que ela estava explicando, mas a minha cabeça tinha 1000 pensamentos. Eu não conseguia controlar, eu não conseguia tirar nada de dentro da minha cabeça. E aí eu me perguntava por que eu não conseguia controlar esses pensamentos. Bom, aí chegou a hora de ir pro intervalo e eu fiquei mais tranquila e eu procurei a Mirella, olhei pra trás e ela não estava mais na carteira dela. Então eu pensei que ela já tinha ido, né? E fui procurá-la. Mas aí eu não encontrei ela em lugar nenhum. Fui no banheiro, voltei pra sala de aula e ela não estava em lugar nenhum. E eu fiquei muito triste, pois eu precisava muito conversar com alguém. Mas eu não confiava em mais ninguém, sabe? Eu queria conversar com ela. Então, quando deu o horário de voltar para a sala de aula, ela apareceu. E aí ela disse que tinha esquecido que tinha marcado de ir para a quadra de vôlei com outras meninas. E que a gente poderia conversar depois que acabasse a segunda aula. Mas ela não ficou 5 minutos comigo. Eu tinha começado a falar do meu pai quando ela disse que precisava ir embora, pois senão a mãe dela ficaria muito brava por ela estar demorando. Eu voltei arrasada para casa e sem entender por que ela não percebia que eu precisava dela, que eu precisava do apoio dela. Eu me perguntei por quê? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu tentava entender também por que ela não queria ouvir, sabe, sobre a morte do meu pai. E vários pensamentos estavam na minha cabeça de novo. Então eu decidi ir para casa, pois eu estava sofrendo demais com tudo aquilo. Eu voltei para casa chorando muito, andando pela rua e chorando. E de longe eu vi minha mãe no portão. E fazia quase um mês que meu pai tinha partido desse mundo. E desde aquele dia, minha mãe não conversava direito comigo. Mas nesse dia foi diferente. Ela estava me esperando lá no portão e quando ela viu que eu estava chorando, ela veio correndo ao meu encontro e me abraçou muito forte. E disse que eu podia contar com ela. E se eu quisesse conversar, ela estava ali para me ouvir. Ela me pediu desculpa por ter se afastado de mim depois que meu pai morreu. E ela disse que estava mal e que não tinha força para me consolar. Eu percebi que ela estava diferente
E aí eu perguntei o que havia mudado, como ela tinha conseguido não ficar mais triste e distante de mim. Ela respondeu que tinha conseguido controlar os pensamentos na cabeça dela e que ela tinha um pensamento que queria que ficasse para sempre com ela, de que meu pai jamais partiria das nossas vidas, porque tudo o que tínhamos vivido juntos estava guardado dentro da gente e ele estaria sempre por perto. Todas as vezes que a gente se lembrasse de alguma risada dele, de alguma comida que ele fazia ou que ele gostava, das brincadeiras, das piadas que ele contava, do homem ético e trabalhador que ele era e do pai carinhoso que tinha me ensinado tantas coisas. Ele estaria ali, sempre com a gente. Então, eu consegui me abrir com a minha mãe. Falei de várias coisas que eu estava sentindo e foi tão bom, eu senti um alívio dentro de mim. E aí eu consegui falar também da Mirella. Eu disse que não entendia por que ela estava me tratando daquela maneira, quando eu mais precisava dela. Então a minha mãe me disse para ligar para ela e perguntar o que estava acontecendo, que não era bom eu ficar imaginando as coisas, porque eu podia imaginar coisas que não eram verdadeiras. Então, eu liguei para minha melhor amiga e ela me pediu desculpas chorando ao telefone. Ela disse que não conseguia me ver tão triste e que ela também não tinha forças para falar do meu pai e que ela não sabia como me consolar e que por isso ela não queria conversar, mas que eu podia sempre contar com ela para o que eu precisasse, porque nós éramos melhores amigas para sempre. Alguns anos se passaram e hoje eu consigo olhar para trás e me lembrar com carinho e alegria os momentos que eu passei com meu pai, sabe? E eu posso sentir o beijo e o abraço dele quando eu fecho os meus olhos e relembro a presença dele. Hoje eu consigo ser feliz porque eu sei que ele jamais vai se afastar de mim, pois ele me ensinou tantas coisas e todas essas coisas são pedacinhos dele que ficaram dentro de mim. Oi, gente, aqui é a Rê e essa história de hoje eu espero que vocês tenham curtido. Compartilhem com algum amigo de vocês para que essa história possa ajudar outras pessoas que tenham passado por algo parecido, por algum momento triste. Não esqueça de se inscrever se você é novo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!